programa DRM, o programa do seu livro apócrifo, o canal dos livros apócrifos. Pessoal, nós continuamos aí a parte 2, né, da estudo da Goétia, dos 72 demônios, ou 78 demônios, vamos ver aqui, que Salomão aprisionou. Vamos dar uma olhada aqui, né? Está o índice. Vamos passar mais um pouquinho aqui, pessoal. Esse livro aqui, ele mostra a cabala judaica, né? Esse livro mostra a cabala judaica. Daqui a pouquinho eu falo quantos demônios aí o Salomão aprisionou em um jarro de ouro. Era de ouro, prata ou bronze, né? Que ele poderia aprisionar esses espíritos. Então, no vídeo passado, nós contamos sobre a vida de Salomão. E Salomão era filho do rei Davi. Ele assumiu o reinado de Israel. E dentro do reinado de Israel tinham as 12 tribos na época da gestão de Salomão. Salomão foi um grande rei em Israel. Ele, dentro do reinado dele, ele casou com 1000 mulheres, né? Teve 1000 concubinas. Veja, o pai dele, chamado rei Davi, ele teve problema com uma mulher. Davi era casado e ele se envolveu com Betsaba. E aí mandou lá o esposo dela para frente da batalha, Urias. Todo mundo conhece a história. E Davi se arrependeu amargamente do que ele cometeu, né? Do crime que ele cometeu. Ou do pecado que ele cometeu, né? Do adultério. Mas isso não deixou de... As consequências não deixaram de acontecer. Aconteceu no reinado dele e aconteceu também no reinado do filho dele, e houve a separação das 12 tribos, né? Por causa do pecado de Davi. E as consequências estão até hoje, tá? Por causa do pecado de Davi. Ué, como assim, Denilson? As consequências estão até hoje, porque essas igrejas só existem aí agora, esses templos que são denominados de igrejas, eles só existem por causa do pecado de Davi. É isso aí que vocês estão ouvindo. Como assim, Denilson? Porque quando Davi errou, Davi ficou com aquele sentimento de culpa e ele queria se consertar perante o Criador. Então ele resolveu fazer um templo, né? Onde ele ia colocar a tenda da congregação, né? Ou o santuário, né? O santuário e o santo dos santos, ele ia colocar dentro do templo. Foi essa ideia que foi pega pelo povo que não era o povo hebreu. Foi copiado essa história pelo povo que não era o povo hebreu, os gentios. E aí eles fizeram os templos, e os templos, como o diabo ele imita tudo do Criador, nos templos era feito para adoração a deuses pagãos, não para o Deus Criador do céu e da terra, porque ele não habita em templos. Ué, mas ele habitava no santuário, né, onde o profeta ele tinha que ir, né, o sacerdote ele tinha que ir, né, o sumo sacerdote também ia para esse lugar para oferecer o sacrifício e pedir perdão para o povo. Pois é, mas aí era uma tenda feita de pele de animais, né? O próprio Criador designou que eram peles de animais que eram feitas essas tendas da congregação. Não era feita de madeira, nem de betume, nem de nada, era de pele de animais. E foi extinto justamente quando o Filho do Criador se doou para acabar com esse ritual matando os animais, matando os bichos. Ele foi lá, ele mesmo se fez como ovelha, se fez como um cordeiro manso, conduzido ao matadouro, o livro de Isaías diz isso, e ele foi levado ao madeiro. Ele foi morto pelas nossas iniquidades, o qual teve o seu nome mudado pela Igreja Católica, pelo Império Romano. Aqui no Brasil, diga-se de passagem, ele foi mudado, o nome dele foi mudado aqui no Brasil. Você sabia que o nome do Salvador, ele foi mudado na entrada desse país aqui, no que eles dizem descobrimento desse país, que esse país nunca foi descoberto em 1500. Esse país foi descoberto, isso não foi descoberto, gente. Ele já existia, sempre existiu junto com a Terra, o Brasil, sempre existiu. Todos os continentes. Mas a nossa cabeça,
rola como o descobrimento. Isso foi colocado na nossa cabeça. Em 22 de abril de 1500 esse país foi descoberto. Isso foi colocado, essa informação foi introduzida na nossa cabeça. Porque no nosso cérebro ele já faz a leitura de que então tudo começou aqui em 1500, né? Então aqui leva as pessoas a porque a nossa imaginação, gente, ela é muito fértil. Se você colocar uma informação na nossa cabeça, ela vai te dar um horizonte. Você veja, imagina, né? Se em 1500 foi construído esse país, então antes, o que era aqui? Aí é isso que rola na cabeça das pessoas. Inclusive, eu já fiz esse psicoteste. A professora pediu assim, a pessoa que estava prestando lá o curso, nos deu uma folha em branco. Isso você pode fazer com seus filhos que estudam, para você ver que isso é verdade que eu estou te falando. Me deu uma folha em branco e falou assim, olha, desenhe uma nuvem. Ela falou assim mesmo pra gente, desenhe uma nuvem. Aí peguei a folha em branco. Aonde eu desenhei a nuvem? Aqui tá uma folha em branco, né? Ela mandou assim, me deu uma folha, vou mostrar para os senhores aqui como é que foi o caso, né? Deixa eu fechar aqui esse caderno aqui, que tá cheio de papelada. E vou mostrar para os senhores como é que foi. Ela me deu uma folha em branco. Vamos supor que essa folha aqui que eu tô aqui agora, ela é uma folha em branco, vamos supor que é uma folha em branco, né? Ela me deu uma folha em branco, uma folha sem pauta, né? Sem linha. E mandou eu desenhar uma nuvem. Pediu para eu desenhar uma nuvem. Bom, ó, se a pessoa no psicotécnico diz para você desenhar uma nuvem, onde você vai desenhar a nuvem? Onde você vai desenhar a nuvem? Você vai desenhar a nuvem aqui em cima, não é isso? Aqui na parte de cima, né? Eu fui lá na parte de cima e desenhei a nuvem. Uma nuvem grandona, desenhei um solzinho em cima da nuvem. Olhei para ela, aí todo mundo desenhou, né? Que estava na sala. Ela recolheu de todo mundo, recolheu a folha de todo mundo e aí começou a observar. A maioria das pessoas, não foram todas, a maioria pegaram e desenharam a nuvem lá em cima da folha. Mas ela não pediu para desenhar a nuvem em cima da folha. Mas por que as pessoas desenhou a nuvem em cima lá na parte superior? Aí ela perguntou assim, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que eu pedi para vocês? Para desenhar o quê? Uma nuvem. Aí todo mundo, uma nuvem. Mas eu falei onde você deveria desenhar a nuvem? Aí todo mundo falou, não falou onde deveria desenhar a nuvem. Pois é. Muitos desenharam a nuvem na parte de cima. Eu não pedi, eu estou fazendo isso aqui é para você esclarecer para vocês que a nossa mente, ela já está condicionada, gente. Isso é para tudo. Isso é para a Bíblia, para os livros apócrifos, né? Para a Bíblia. Ela já está condicionada. Ela já está condicionada. A nossa mente já está condicionada. Isso é fato. Isso não estou dizendo para vocês que isso é psicológico, isso aí. O pessoal desenhou uma nuvem na parte... Pode fazer essa brincadeira com seus filhos. Pede para desenhar uma nuvem, você vai ver que eles vão desenhar a nuvem na parte de cima. Porque eles vê desenho, eles vê filme, eles vê a nuvem mesmo. A nuvem mesmo, quando você sai e olha para a nuvem está lá em cima. Então o cérebro leva lá para cima o desenho da nuvem. Assim aconteceu na história do Brasil. Eles colocaram lá, o MEC colocou, quando a gente era criança, éramos crianças, fazíamos o ensino fundamental, na primeira, quarta série, nós aprendemos a desenhar. E quando nós aprendemos a desenhar, já desenhamos isso na nossa cabeça. Aprendeu, olha só, quando é que o Brasil foi descoberto? E todo mundo repete, faz sabatina. Porque além de escrever, além de ler livros, além de estar com a literatura na cabeça, eles fazem os desenhos. E falam, olha só, Santa Maria, Pinta e Nina. E tem gente que ainda nem sabe qual foram o nome dos 3 navios que vieram junto com Cabral para cá. E o que aconteceu? Justamente essa ideia foi colocada dentro da cabeça das pessoas. E por que eu estou falando isso para todos os senhores? Porque nosso cérebro, ele fantasia isso, gente. Então esse nome que nós chamamos de Jesus, atenção pessoal evangélico, pessoal católico, esse nome Jesus, ele não existe, gente.
Por isso que esses judeus que estão lá na faixa de Gaza, lá em cima, eles falam que eles não reconhecem o nome de Jesus. Mas aqui há uma febre com o nome de Jesus, há cura em nome de Jesus. É uma magia igual essa da Goétia que eu estou lendo aí. O nome Jesus é uma magia, um nome mágico. Porque o nome do Salvador nunca foi, mas nunca foi Jesus, nunca. E nem transliterado e nem traduzido o nome do Salvador é Yahushua. É Yahushua. O nome do Salvador é Yahushua. E essa Bíblia aqui que eu tenho, essa é a única Bíblia. Vou falar que é a única para vocês caçarem as outras, tá? Me provem aí. Mas essa é uma das únicas. Não, tem a Sagrada Escritura. Ó, que tem esse nome aqui, ó. Yahushua, o nome hebraico arcaico. Yahushua. E toda ela, todo o Novo Testamento fala de Yahushua. Todo o Novo Testamento fala de Yahushua. E aí dá os nomes corretos. Yohanan, Matitiahu, Yaakov. Aqui, ó, o nome de Yahan. Aqui, ó, Yahushua. Ó, esse é o livro de Yohanan, que é João, que vocês conhecem como livro de João. Tá vendo aí, ó, o livro de João, ó. É Yohanan o nome, ó. Yohanan. Porque no nome dos filhos deveria ter o nome do pai Yahweh. Yahweh é o Criador, é o Deus dos hebreus, e é o Deus do céu e da terra, da onde os hebreus deveriam levar esse nome para todo mundo conhecer. E Salomão fez esse papelão aí, ó. O pai deu sabedoria para ele, ele foi fazer a consulta a demônios. E por que, Denilson, ele consultou demônios? Ó, por que ele consultou demônios? Influenciado por alguém, né? Com certeza, porque geralmente a gente nunca faz nada sozinho, sempre tem alguém para influenciar a gente. E uma dessas mulheres que eram adoradoras de outros deuses, dos cananeus, dos amonitas, dos moabitas, esse povo que cercava ali a parte de Arrochurum, de Israel, ele começou a descobrir sobre como controlar o que o nosso Criador está acima de qualquer outro Deus. E ele descobriu, gente, uma maneira de aprisionar e controlar esses demônios para ele poder controlar todo o povo, controlar os inimigos dele que estavam dentro do próprio reinado dele, para descobrir o que os inimigos estavam fazendo, para ele poder ir lá guerrear e destruir os inimigos. Ele era uma espécie de bruxo, mas isso o povo não conta, não. Só conta que Salomão, né? Salomão, ele fala só das 1000 mulheres, mas não sabe que a decadência, a separação do povo hebreu deu-se por causa do pecado de Salomão. Os 2 filhos de Salomão, porque o pecado tem uma consequência que ele vai chegando até o final da vida da pessoa. Os 2 filhos de Salomão, os 2 filhos, Jeroboão e Roboão, dividiram o reino. E aí as 10 tribos vieram para cá, para a América, e 2 ficaram naquele país lá e mataram o Salvador lá naquele país chamado Israel. Porque o Mashiach, chamado Yahushua, que Mashiach é um termo político, é o nome de um guerreiro, de um político que viria libertar o povo da escravidão, porque o povo até hoje não está liberto, porque a descendência daquele povo está aqui no Brasil, está nas Américas. A descendência do povo hebreu está aqui na América, gente. Na nossa veia, no nosso sangue corre, se você é um filho da terra, da miscigenação que existe aqui no Brasil, entre índios e negros, índios e pretos, você é um descendente hebreu. Você é um descendente hebreu. E isso eu não abro mão, tá, pessoal? Eu não abro mão disso aí. E o Salomão, ele conseguiu controlar esses demônios antes da morte, ó, escuta, antes da morte do Messias. Depois da morte do Messias, todos esses demônios que eram os príncipes dos infernos, duques dos infernos, todos eles foram acorrentados. Todos eles foram presos lá embaixo da terra. Todos eles foram presos lá embaixo da terra. Eles estão presos no centro da terra, lá perto do caos. Eles estão lá no centro da terra. E nós vamos... Eu vou pegar aqui o livro aqui, vou ver se eu consigo encontrar aqui a passagem. É no livro de Bartolomeu. Não, é... Vamos lá. O livro é
Porque tudo ao vivo é complicado, né? Mas eu não vou falar sobre esse livro aqui, não. Deixa eu ler aqui. No livro apócrifo, ele está na página 563. Tem a versão grega e a versão latina. A descida de Cristo ao inferno. Página 573, 571, 563 e 571. Vou ler só um trechinho de como Yahushua teve que descer lá e aprisionou esse cão maldito lá embaixo. E ele está preso lá embaixo, ele não pode sair de lá. Ele só vai sair quando Yahushua liberar ele. Quando Yahushua liberar ele, então ele vai sair. Vamos ver aqui. A descida de Cristo ao inferno. Pessoal, então vou fazer isso. Então Satanás disse ao inferno: prepara-te para receber alguém que eu vou trazer-te. Lá no capítulo 3, na página 574. Então Satanás disse ao inferno: prepara-te para receber alguém que eu vou trazer-te. Mas o inferno assim respondeu a Satanás: esta voz não foi outra coisa senão o brado do Filho do Pai Altíssimo. Pois diante das suas palavras a terra e os lugares do inferno entraram em comoção. Penso que tanto eu quanto minhas ligações ficaram agora patentes e descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, por tua força e pela minha, que não tragas a mim, a não ser que querendo pegá-lo venhamos nós a ser presos por ele. Pois somente com sua voz a minha fortaleza ficou de tal forma desfeita. O que fazer quando ele estiver em sua presença? Por sua vez, Satanás, o príncipe da morte, assim respondeu: por que gritas? Não tenha medo, perversivíssimo amigo de outrora, porque fui eu que incitou o povo judeu contra ele. Graças a mim ele foi ferido com as suas bofetadas. Olha o que o diabo falou para o inferno. Graças a ele, ele bateu no Salvador da humanidade. O Salvador, quando ele foi lá embaixo, ele prendeu esses demônios, os mais poderosos. O que está solto pelo ar, a potestade do ar, são os anjos caídos, gente. Os anjos caídos, eles estão soltos, mas esses demônios, os cabeças, os líderes, os que são mais fortes, eles estão todos aprisionados, estão concorrentes, estão soterrados, estão no centro da terra, porque Yahushua assim prendeu. Então toda essa história dar-se-ia, toda essa história antes do nascimento de Yahushua. Mas esse elemento, esse vaso, procede. Esse triângulo aí que abre um portal. O portal é para falar com esses demônios. Todo esse portal é para se comunicar com esse, da dimensão desse demônio, que é o segundo céu. É o céu que está lá embaixo da terra. E esses meios de comunicação, esses hologramas que são projetados, são para conversar com eles. E eles de lá dão ordem aos espíritos que estão aqui, a potestade que está aqui, para eles executarem os planos malditos desses destruidores. E os magos, os bruxos, tentam invocar esse espírito através dos portais. E principalmente a cabala judaica, ela fala muito disso aí, que é uma macumba disfarçada, tá, pessoal? E nela ela é muito mais forte do que qualquer centro espírita de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, de Voodoo. Eles são mais fortes do que isso aí, gente. Tu vê que a magia deles não bate, porque esses espíritos que rondam esses terreiros, esses lugares, esses espíritos são anjos caídos, que se disfarçam de entidade para defender as pessoas. Isso é que os espíritas não sabem. Mas esses anjos caídos, eles obedecem uma força. E essa força está na magia. A magia, a feitiçaria, ela anda de mãos dadas, pessoal. E esses agoreiros, esses feiticeiros, esses bruxos, eles fazem essa invocação para controlar esses demônios. Não controlam, tá, pessoal? Não controlam. Porque em nome de Yahushua, todos esses demônios, todos, eles têm que se sujeitar. Denilson, como eles sujeitam ao nome de Jesus esses demônios? Veja bem, gente.
Vê se vocês entendem o que eu vou passar para vocês. Existe uma magia quando você invoca um nome com fé, com certeza, com crença. É como se você despendesse uma energia que essa energia emana de Yahushua. O nome pode ser falso, mas a energia que emana é de Yahushua. Por isso que esses demônios eles têm que se sujeitar. Não tem jeito. Eles têm que se sujeitar ao nome de Yahushua. E aí, o próprio nome de Jesus entra fazendo esse efeito, que as pessoas pensam que é em nome de Jesus. Quantas vezes eu já expulsei demônio em nome de Jesus? Às vezes, não foi uma só vez, não, foram várias. Eu tô falando pastor, que fui da Universal muitas vezes. Bom, vamos lá, a parte que interessa, nós paramos, vamos lá para a página. Eu vou passar aqui rapidinho para a gente continuar essa parte 2, tá? Temos muita coisa para falar hoje, vocês vão estar conosco hoje o dia todo, nós temos live no final do dia. Olha aí a estrela de Renfan, a estrela de 6 pontas aí, ó. Essa é de 5 pontas, mas a estrela de 6 pontas, essa é a estrela de Renfan que tá, né? Que o povo diz que é a estrela de Davi. Davi nunca teve estrela, gente, nunca. Isso é um portal para o mal. E é fortíssimo, tá? Muito forte. Aí nós começamos com os 72 espíritos, 72 espíritos da Sheferó. Nós passamos por esses espíritos com esses desenhos, tá, pessoal? Se eu não me engano, nós paramos no Citre. Nós falamos do Citre e agora vamos para o Belete. Vamos ver o Belete, né? Vou aumentar mais um pouquinho o Belete aqui para a gente poder ler juntos. 21 minutos e 17 segundos. Belé. O Belete. Belete é um rei que aparece poderoso e ele é terrível. Belete, ao ser convocado, manifesta-se se os bruxos o invocando, antes do nascimento de Yahushua, tá, pessoal? Mas os súditos desses demônios, legiões desse demônio, obedecem ao que ele fala. Por isso que o portal é para se comunicar com ele, para ele dar ordem aos demônios. Ele dá a ordem aos demônios para os demônios realizar o que foi pedido, feito o pedido. Para isso tem que ter um sacrifício. Vocês estão começando a entender? O sacrifício é para que o demônio entenda que você, ou a pessoa que invocar ele, que utiliza essa simbologia, possa atender o pedido do bruxo ou do mago. O Bilete é um rei que aparece poderoso e terrível. Bilete, ser convocado, manifesta-se montando em um cavalo branco, acompanhado por instrumentos musicais de sopro, parecido com um chifre, que tocam ao seu redor. Eles aparecem em flamas e com muita raiva. A magia, mesmo se trabalhando com o espelho negro, eu já falei do espelho negro para vocês, será prudente silenciosamente criar um triângulo no quadrante sul, leste e ordenar ao espírito que tome uma forma mais calma. Então o demônio, quando os bruxos invocam esse demônio, eles têm que fazer um triângulo, né? Um triângulo nas duas extremidades do local, na parte norte e na parte sul, no leste, na sul e leste, e ordenar ao espírito uma forma mais calma. Quando as chamas cessarem, ele aparece como um rei mais velho e de longas barbas, sendo da ordem do poder de governar. Ele tem 85 legiões, gente. Eu já falei que uma legião, ela tem 7.000 demônios, uma legião. Uma legião de anjo caído, ela tem 7.000. Então são 7.000 vezes 85. Aí faz as contas de quantos demônios. Esse rei, ele está aprisionado. Não na garrafa de Salomão, mas no centro da terra. Está aprisionado lá no centro da terra. E esses demônios serão soltos, tá, pessoal? Se o mundo está um caos agora, você imagina esses demônios vindo, ele e o Lúcifer vindo para cá. Como é que vai ficar isso? Vai virar um banho de sangue nessa terra. O Balete é útil em feitiços do amor que você deseja que realize em carne. Olha só, pessoas que fazem trabalho, magia, encanto, para conquistar amor, para destruir amor, né? Destruir relacionamento. Olha aí, ó, da onde vem isso aí, ó. Lerajai. Não sei se vocês já viram essa simbologia. Depois vocês podem procurar sobre cada simbologia dessa aí, tá, pessoal? Leraica é um marquês que governa
terceira legião de espírito. Então aí é fácil, né? 3 vezes 7, 21. 21 mil demônios. E é familiar das armas, exércitos e perícias marciais. Toda pessoa que trabalha com exército e armas, e lutas e armas marciais, ele governa esse lado. Ele aparece como um arqueiro verde e às vezes com um uniforme militar antigo. No sentido iniciático, Lerajai é muito útil em direcionar os objetivos desejados e tomá-los à realidade. Por exemplo, pode-se conjurar Lerajai para se obter um objetivo bem específico, um emprego, uma viagem, algum item, etc. O arqueiro é como um conselheiro, é especialista em acertar o alvo, olha só, hein? Então, tu vê como é que essas pessoas que fazem encanto para arrumar emprego, para conseguir viagem, para conseguir algum item, então invoca esse espírito aí, ó, essa entidade, porque essa entidade faz com que as portas se abram para a pessoa dentro desse sistema maldito, tá, pessoal? O Eligus, ele tem essa serpente numa flecha, né, apontada. Eligus é um duque que aparece com um cavalo, como um cavaleiro, que carrega uma lança e uma serpente. Os antigos podem revelar o segredo oculto em nós mesmos e pelos outros. Eligus também é um espírito adivinhatório e pode revelar a chegada de guerras eminentes, agitações de batalha. Sugere-se que o Eligus também cause paixão entre a pessoa. Ele governa a legião do espírito. Então essas pessoas que adivinham, vai acontecer uma guerra de tanto tempo. Então esse espírito já estava projetando a guerra para poder as pessoas pensarem que é um espírito de adivinhação. Por exemplo, Baba Manga. Baba Manga, vocês conhecem, né? Aquela senhora que morreu lá na Europa, que ela adivinhava quem era que fazia esse adivinho. Os Eligus, esses espíritos que eram invocados por ela. Esse espírito é invocado por ela e eles adivinhavam, né? Adivinhava as coisas para as pessoas. Então tem muita gente que vai na internet hoje e que vê lá essas adivinhações e aí começa a querer adivinhar para as pessoas um montão de coisa. Na verdade são os espíritos aí, igual esse aí, Eligus, que está dentro da pessoa fazendo que a pessoa faça supostamente essas adivinhações. Que guerra é criada pelos demônios, tá, pessoal? Pode ter certeza. Zepar. Zepar é um duque que aparece com roupas e armadura vermelha. Ele é amplamente conhecido como familiar Babylon Lilith, ó. Babylon Lilith. E por causa do desejo e amor entre as mulheres e homens, ele também desperta o aspecto das mulheres idosas, tornando estéreis. 26 legiões, espíritos de Zepar. Ele pode trabalhar com esses espíritos e obter uma união com outra fêmea. Alô, pessoal, preste atenção. De uma fêmea como uma outra fêmea. A forma sombria e são súcubo, via feitiçaria dos sonhos. Olha só. Esses demônios, eles fazem mulher gostar de mulher e homem gostar de homem. Esses espíritos, eles aumentam o desejo de um ser do mesmo sexo pelo mesmo sexo. É isso que o livro está dizendo aí, tá, pessoal? Botes. Esses não tem desenho não, tá tudo dentro desse desenho aqui, tá, pessoal? O Botes, ele aparece em Espelho Negro. Pode ver que Espelho Negro tem grande magia, por isso que a gente entende que esse espelho aí, ó, que está no seu celular, o espelho que está nas LED, das televisões de LED, eles são espelhos negros, gente. Eles são proposital para esses espíritos. Por que esses espíritos ainda não saem? São portais. Por que não utilizam ainda? Porque não é o momento, gente. Yahoo ainda não autorizou, Yahushua não permitiu que esses espíritos adentrem a essa dimensão. Eles não podem sair da dimensão. Então esses portais fazem a comunicação. Esses portais fazem a comunicação. Tá vendo? Não estou fazendo a comunicação para você? Então a comunicação com os bruxos, os magos, para eles receberem a informação como se fosse uma comunicação entre o homem que adora esses demônios e eles que estão presos. Eles estão presos. É como se... Sabe como é que é a visita detento? Tá lá a carceragem, vamos supor a Polinter no Rio de Janeiro. O familiar vai lá e aí vai lá conversar com o detento, vai ouvir o detento, vai ver as queixas que ele tem.
Só que no caso do bruxo, do mago, ele vai lá para levar um pedido para eles. E aí eles pedem uma oferenda. Na cadeia eles pedem cigarro, né? Porque cigarro, você dá um cigarro para ele, cigarro é como uma moeda, é como ouro dentro da cadeia. Pelo menos é o que me falaram. Eu não sei se é verdade. Mas eu estou dando para vocês entender como é que funciona. Então eles vão levar para esses seres o pedido, só que para esses seres ficarem satisfeitos, eles pedem um sacrifício. Geralmente aquele sacrifício de criança, sacrifício de pessoas. Geralmente alguma coisa nesse tipo aí que eles ficam felizes, tá, pessoal? Então esse Bottis, ele aparece no espelho negro como uma víbora, e esse comando pela magia pode ser numa forma humana, com dentes bem afiados e 2 chifres carregando uma espada de fogo. Bot é um espírito de adivinhação que revela os segredos das profundezas da mente. Olha aí, ó, gente, profundezas da mente. Pessoas que ficam possuídas, né? Você já viu as pessoas nesse culto exorcista dentro de algumas igrejas que elas ficam, bota a mão para trás, não é? Não bota a mão para trás. Então o Bottis, ele atua aí, ó. Ele atua aí. Ele revela segredos das profundezas da mente e como obter os segredos dos outros pela conversa. Olha aí, isso chama-se hipnose. Esse demônio atua justamente na área da hipnose. Como você descobrir, e principalmente as mulheres têm isso, né? Muito disso, descobrir pela conversa se a pessoa está mentindo ou não, pelo tom da voz, né? Pela vibração da voz. Que tem como descobrir, tá, pessoal? Depois eu falo com vocês como é que faço aí, porque senão vai ter gente apanhando até amanhã de manhã, né? Então existe várias técnicas, né? Que essas técnicas que eles descobriram aí, técnica de ver se a pessoa está mentindo pelo olho, pela boca, pelo sorriso. Você já viu que não existem essas técnicas? Então essas técnicas aí, olha de onde veio ela. Desses demônios aí, ó. Ele promove a união entre amigos e inimigos e comanda sexta ou 60 legião de espírito. Acho que é 6 legiões de espírito. Dá em torno de 36 mil demônios. Pode ver que tem tudo 1000, né? Não tem nada de 500, não. É 1000 demônios. 36 mil demônios ele comanda. E esses demônios estão espalhados em todo o mundo, tá, gente? Denilson, como é que funciona esse negócio de demônios? Esses anjos, né? Esses anjos caídos, como é que funciona? Eles podem estar no mesmo lugar, Claro que não, gente. O demônio é onipresente, esses espíritos são onipresentes. Então, o que está aqui agindo na sua vida, vamos supor, tem um anjo caído agindo na sua vida, um espírito possessor, um opressor, ele está agindo na sua vida. Ele não é o mesmo que está agindo na vida do teu vizinho, não é. Mas eles se comunicam, ó, é como se fosse vizinho, ó, a casa aqui é minha. E eles brigam, tá? E eles brigam para quem faz quem. Por exemplo, o vizinho que faz. Vamos supor, eu e meu vizinho. Eu faço mais a vontade do capeta. Eu trago mais oferenda para ele, eu tento destruir o meu corpo, eu não oro ao Criador. Então a minha casa é varridona, minha casa é livre. Ou seja, o meu corpo é livre. Então ele vai montar aqui nas minhas costas, sem que eu perceba, porque eles não percebem, o ser humano não percebe, e vai começar a destruir. Então o demônio que está lá no meu vizinho talvez não tenha tanta passagem como o demônio que está aqui nessa casa. Então eles tentam entrar na outra casa porque eles chamam de cavalo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, são cavalos. O Batim é um poderoso duque que aparece na forma de um homem forte com um rabo de serpente. Olha aí, sentado em um cavalo branco. Eles vêm sempre num cavalo, tá, pessoal? Betim é um feiticeiro familiar ao uso de plantas, herbologia e também conhece o uso de pedras preciosas. Batim é um espírito de projeção astral e pode causar aos estados alterados nos sonhos e projetar consciência para outra terra, país e para governar. São 3, não sei se é 30 ou 3 legiões, mas essas pessoas que utilizam cristais, né? Você vê pessoas que utilizando cristais, esse demônio ele atua só nessa área aí, ó. A legião desse demônio só atua nessa área, as pessoas que utilizam os cristais. Lembra dos cristais? Aqueles sinos que bate para poder acabar com a vibração. Na porta lá da minha casa tinha um, né? Não sei se na sua casa tem, né? Pessoas têm às vezes esses sinos em casa para tirar essas vibrações. Gente, isso tudo aí não é do Criador, pessoal. Isso aí faz parte dessa cabala aí, ó. É disso aí que isso faz parte. Então, se você acha que tem uma pedra, uma pedra na sua casa, um minério, e ele vai atrair o mal, gente,
Esquece isso. Isso não existe. Não tem pedra para absorver mal. Não existe pedra para absorver mal. As pedras, elas funcionam como um elo para esse tipo de demônio aí, ó, que você está vendo. Os salos. Os salos, ou celéus, é um poderoso duque que aparece sob a forma de um soldado medieval, montando em um crocodilo coroado. Olha só, gente. Ele aparece nas visões, tá, pessoal? O salo é um espírito de luxúria, só da riqueza, hein? Só da elite aí. E desejo de poder ser projetado para trazer uma pessoa a outra. Aquela pessoa que foi embora, que por um motivo deixou, ele tem essa magia de trazer esse encanto para trazer essa pessoa de volta. Criar um fluxo de inspiração para conseguir a união de dois. Ele governa legiões de espíritos também. Então esse demônio ele age para poder trazer, ou seja, esse demônio, eles se comunicam entre, se for um demônio da mesma legião, que separou o casal, que separou o amigo por uma discussão, esse demônio ele age para trazer as pessoas, quando as pessoas o invocam ele traz essa pessoa de volta. Impressionante, pessoal, como é que essa magia funciona. Por som, tá? Todos esses sinais, esses desenhos de sinais aí, eles estão disponíveis para os senhores, tá? Só que você não vê isso normalmente. Se você olhar isso numa televisão, você não vai perceber. Mas todos os desenhos que eu estou colocando aqui, eles saem em filme, saem em desenhos, tá em outdoor, tá em fachada de empresa. Todos esses desenhos estão aí. De uma forma discreta, tá, pessoal? Eles não vão colocar esse desenho nítido para você se aguçar a curiosidade de ir lá ver. Eles não vão fazer isso. O mundo, segundo Yahushua, jaz no maligno. O mundo... Por isso que nós estamos falando que tudo isso, todos esses comerciais levam um desenho desse, uma forma astral disso aí, gente. O Porson é um grande rei que aparece no espelho, ó, no espelho negro, tá vendo o espelho negro de novo aí? Como um homem com a face de leão, desse leão aqui, ó, que você está vendo aqui atrás, carregando uma serpente em sua mão. E cavalgando no urso, por som um espírito de adivinhação, que permite comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos. Denilson, me explica mais ou menos, o espírito estava me perguntando ontem, o Fernando, um abraço, Fernando, um abraço, Marcelo. O que acontece com a alma? A alma quando a pessoa morre. A alma da pessoa, ela, como é que é isso? Os demônios pegam, ó, gente, existe alma que ficam vagando na terra. Existe alma que desce, elas vão diretamente lá para o centro da terra, e existe almas que vão para o descanso no seio de Abraão, o único local protegido, que é o seio de Abraão, onde as almas descansam esperando o julgamento do Pai. A essas almas que estão aqui vagando, e as almas que estão lá no centro da terra, essas almas que estão aqui vagando, gente, pertencem aos filhos das mulheres com os anjos caídos. Aqueles anjos que se desviaram, os 200 anjos, eles tiveram filhos e filhas gigantes, porque o útero da mulher é o portal que Yahweh colocou aqui na terra. Então eles colocaram a sua linhagem para nascer por esse portal. Esses seres que nasceram não tem nada a ver com o Criador. Então os espíritos desses seres, né, a alma desses seres, eles ficam vagantes, são almas errantes. Essas almas elas estão aí cheias de iras e ódio, para poder, junto com os anjos caídos e os demônios, atuarem na vida de pessoas. Por isso que você vê essas pessoas perturbadas, vê esses caras que são homicidas, os caras que são assassinos. Então esses espíritos são perto dessas pessoas, porque essas pessoas vibram e chamam essa energia para eles. Gente, o medo é uma energia que atrai esses espíritos. Por isso que você não deve ter medo. O medo, ele atrai esses espíritos. Mas não é só um, são legiões. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São legiões dele. Além de atrair as legiões, atraem as potestades, atraem esses espíritos do mal que estão aqui na terra, essas almas errantes, e as almas também que são também dotadas de muito ódio, de muita raiva. Pessoa que tem muito ódio, muita raiva mesmo, mas muita raiva mesmo. Esse espírito não desce, eles ficam aqui também para atormentar as pessoas. Sinistro isso, muito sinistro. Mas não encarnam não, tá, pessoal? Não existe encarnação não. Ou reencarnação, isso é história. A Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez. Então, você está aqui,
Acabou aqui, não tem esse negócio de você ir lá, voltar para o final da fila, para vir como cachorro, como pato, como gato. Ah, Denilson, como é que você explica esse déjà vu? Você ter uma visão do passado? Gente, isso aí simplesmente, esse lance de déjà vu, isso são fatos sobrenaturais da sua glândula pineal, da qual a gente não pode explicar e nem dizer que a pessoa voltou, ou a pessoa volta encarnada com sinal, ou evoluída. Há quem diga, gente, olha só o que... Eu não sei se eu estava ouvindo na própria internet que existe a cidade dos tatuados. Você já ouviu falar disso? Cidade dos tatuados, aonde todos os tatuados vão para esse lugar. E quando eles encarnam e vão evoluindo. O espírito vai evoluindo e encarnando. Em cada história, gente, que eu vou te falar, não existe nada disso, não. E a Rússia foi categórico em dizer, gente. E a Rússia foi categórico. Então, o homem, ele tem que morrer uma só vez. E ele contou a história do Lázaro. Do Rick e do Lázaro. Leia lá a história do Rick e do Lázaro, vocês vão entender. Que a gente não fala com morto. Ué, Denilson, então quem é aquela pessoa que imita a voz do meu parente no espiritismo? Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é um demônio. É um demônio que estava no seu ente querido. Desculpa falar isso aqui. E ele, o que acontece? Ele é enganador, gente. Ele engana. Então ele replica a mesma voz. Porque o que é som? O que é voz? É a vibração do ar, gente. Então ele faz com que a vibração do ar seja idêntica àquela do teu ente querido que morreu, assim te enganando. Porque ele engana direitinho, tá, pessoal? Para vocês que não acreditam. Pousson é um descobridor de tesouro da forma índigo, inspiração, que faz magia para adquirir conhecimento. Ele pode pegar um corpo astral, elétrico ou humano e revelar por ele segredos terrenos e divinos. Introspecção. Pousson é resgate anquilo e tem bons servos ao seu dispor. Tem 22 legiões de espíritos que são parcialmente da ordem dos tronos e parcialmente da ordem das virtudes. Esses cientistas que fizeram grande descoberta, como Einstein e como Newton, Einstein, e tem aquele que descobriu a teoria da relatividade, da gravidade, o que pegou a maçã foi numa certa... Olha só, gente. Olha como é que o mundo acadêmico está. Olha só como é que o mundo acadêmico está. O cara subiu, não sei se foi na casa, ele viu a maçã caindo. Aí ele pegou a maçã, jogou a maçã, justamente a maçã, né? Jogou a maçã caiu, aí ele calculou o tempo em que a maçã levava do pé até o chão, ele calculou através de minutos, aí tem aquela transformação de minutos em segundos, de segundo em hora. Você está entendendo o que eu estou te falando? Já viu aquela matemática louca que o pessoal mostra aí de transformar de hora para minuto, de minuto para quilômetro? Você já viu que tem uma matemática aí doida aí, não tem? Tá tudo ligado à matemática, tá, pessoal? Então esse camarada, ele pegou, esse é o espírito aí, ó, que faz as pessoas agirem assim, ó, esse Pousson. E esse camarada pegou e colocou lá teoria da gravidade, que a gravidade é uma teoria, tá, pessoal? A gravidade, essa que nos mantém aqui presos, é uma teoria. Gente, é uma teoria. É que nem a teoria de Einstein, da relatividade, é uma teoria. Ele não provou nada, ele teve uma ideia. Mas como ele fazia... tá passando até o Einstein na televisão ali. A teoria lá, uma teoria. A teoria, gente, parece até que está ouvindo que eu estou falando na televisão. A teoria, ela é sinistra, gente. Ela é uma ideia... Ela é uma ideia vendida para as pessoas. Ela é uma ideia vendida para as pessoas. É uma ideia que as pessoas acreditam, uma teoria. Marac. Olha o desenho do Marac aí. E lembrando aos senhores que nós estamos vendo sobre os 72 demônios da Goétia que Salomão conseguiu aprisionar dentro de um jarro de ouro através da sabedoria que Iarro deu para Salomão. E com esse jarro,
ele conseguiu conquistar todos os reinos, todos os ouros do mundo, ele arrecadou muito dinheiro, inclusive aqui no Brasil ele veio e pegou muito ouro daqui do Brasil, gente, muito ouro, tu não sabe quanto ele pegou de ouro aqui do Brasil. Um desses demônios deu para ele a planta da onde estava aqui. Gente, os mapas astrais, tudo isso era a invocação dos demônios antigamente. Tanto é que não existe nada que transforme a carta náutica, né? Porque a carta náutica ela faz leitura com aquela estrela que brilha lá no céu, lá, aquela estrela polar. Então, os marinheiros sabem do que eu estou falando. E esses espíritos adivinhos, eles passavam informações que eles não deveriam passar essa informação para os homens, tá? Esses espíritos adivinhos, eles desobedecem a Iarro, eles trazem a tecnologia deles lá, né, na parte do céu e tentam empregar essa tecnologia aqui na Terra. Aliás, eles estão fazendo isso aos montes, ao aumentar o conhecimento, eles estão trazendo essas tecnologias todas que não são desse mundo, essas tecnologias que estão usando aqui não é desse mundo, porém, é para se cumprir as escrituras. E o homem está se aliando a esses espíritos, a esses demônios. O homem está se aliando a eles e tem um preço. Tem um preço. Como não é desobediência, e o Criador não gosta de desobediência, e todos os homens pagarão o preço. O Marax é um grande conde e presidente. Ele aparece nos espelhos na mente como um touro com uma face humana. O Minotauro, né? Ele tem uma cara de... Eu acho que não, é diferente. Ele é um touro com face humana. A parte dele é de bicho. Aí não é o Minotauro. Aí é o... Tem um outro nome aí que dá. Centauro. Ele tem uma face humana. Max é um espírito de astronomia que pode inspirar aprendizados nesta área. Ele é também um espírito de feitiçaria, do uso de plantas e ervas, que governa 30 legiões de espírito. Excelente, olha aí, plantas aí, as plantas que muitos dos indígenas utilizam, né, como magia, os pajés, né? Hipos. Esse é o desenho desse demônio chamado Hipos. Hipos é um conde, é poderoso, príncipe, ele aparece como um anjo com cabeça de leões. Hipo é um espírito de adivinhação, de autodesenvolvimento, ajuda e inspira a comunicação e conceitos morais que estejam de acordo com a era em que a pessoa está. Então, a era em que a pessoa está, ele age na era. O hipo pode tornar os homens seguros e espirituosos e dar um impulso da coragem e da autoconfiança aí. Esse demônio, ele dá autoconfiança para os homens. Vamos parar aqui, página 48, tá? O Ainborg, parece que até um violãozinho, né? Nós vamos falar sobre ele, do que aparece como homem, com 3 cabeças aí. Vamos falar muito sobre esse ser aí. São 47 minutos. Essa é a segunda parte verídica, né? Eu vou botar como terceira parte, gente, porque eu já botei segunda parte no vídeo. A terceira parte, Goetia, os 72 demônios que Salomão aprendeu. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. E que vocês tenham uma ótima sexta-feira. E voltamos a qualquer momento, tá, pessoal? Lembrando que hoje às 19 horas nós temos uma live ao vivo com todos vocês. Você é o meu convidado. E antes de eu terminar, eu gostaria de fazer um pedido para todos vocês. Nós estamos realizando um trabalho na internet. E esse trabalho conta com a sua ajuda. E qual é a sua ajuda? Vem o Denilson pedir dinheiro. Não, eu não estou pedindo dinheiro a você, não. Eu vou pedir que você me ajude. Me ajude a divulgar esse canal e a gente alcançarmos, eu estou pedindo pouco, né? 10 mil inscritos. Por que 10 mil? Se você que está do outro lado quiser, junto comigo, se cada um desses inscritos conseguirem 5 pessoas, vou botar, se cada um desses 3 mil pessoas que estão inscritas no canal conseguirem 5 pessoas para se inscrever no canal, nós vamos ter, aqui acho que em alguns dias, nós vamos ter 15 mil pessoas inscritas no canal. Vai ser muito mais do que a minha primeira meta. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. Peço para as pessoas se inscreverem no canal. Diga que é 0800, não paga nada. É só colocar lá naquela lupinha lá em cima, DRM Rodrigues, só isso. DRM Rodrigues, D de dado, R de rato e M de mamãe, Rodrigues. E aí você vai entrar no canal dos livros apócrifos. Ative o sininho para quando colocar o vídeo você ver. E aí sim você estará fazendo parte da nossa família. Tá bom? Um forte abraço. Ótima sexta-feira para todos. Te vejo daqui a pouco. Bom dia, pessoal.